Se você quer entender o que está acontecendo no mundo antes de todo mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda semana tem um dossiê novo aqui. Toda semana tem uma verdade que a mídia não está contando. Agora, abre esse dossiê. Os Estados Unidos acabaram de tomar uma decisão que deixou o alto comando do Irã em pânico absoluto. E olha, não é porta-aviões, não é míssil nuclear, não é batalhão de fuzileiros marchando pelo deserto. É uma arma completamente diferente de tudo que você já viu. Uma arma que não atira nada, que não explode nada, que não deixa cratera no chão, mas que tem o poder de destruir um exército inteiro, por dentro, em silêncio, sem que ninguém perceba até ser tarde demais. Rastreadores de voo militares detectaram uma movimentação cruzando o Atlântico na última semana. 2 aeronaves ultra-secretas pousaram numa base no Reino Unido, com destino direto ao coração do conflito, o Golfo Pérsico. O nome dessa máquina é EA-37B Compass Call. Para quem olha de fora, parece um jato executivo qualquer, o tipo de avião que empresário rico usa para viajar. Mas para os generais iranianos, esse avião é um pesadelo tecnológico. É a plataforma de guerra eletrônica mais avançada que os Estados Unidos já colocaram no ar. E a estreia dela em combate real está acontecendo agora, no meio da Operação Fúria Épica contra o Irã. Isso não é coincidência. Isso é o sinal de que a fase final do plano americano começou. O que é essa arma? Cena. Câmera circunda o EA-37B por fora. Depois entra na fuselagem mostrando antenas e sistemas eletrônicos. Para você entender o tamanho do que está acontecendo, precisa entender como a guerra de hoje realmente funciona. Esquece filme de Hollywood. Esquece tanque, soldado, campo de batalha com tiro cruzado. Isso ficou no passado. A guerra moderna é outra coisa. Hoje, quem não controla o espectro eletromagnético está morto. Antes mesmo de atirar o primeiro tiro. Antes mesmo de ver o inimigo. O EA-37B foi construído em cima de um jato executivo Gulfstream G550. Por fora, parece completamente normal. Mas por dentro, a L3 Harris e a BAE Systems encheram ele de tecnologia que a maioria dos países do mundo inteiro nunca vai ter acesso. Antenas gigantes instaladas ao longo da fuselagem. Sistemas eletrônicos de última geração que levaram anos para ser desenvolvidos em laboratórios secretos. Ele voa a quase 770 km por hora, a 13.700 metros de altitude, bem acima do alcance da maioria dos sistemas de mísseis iranianos. Lá de cima, ele enxerga o campo de batalha inteiro como se fosse um mapa aberto. E a arma principal dele não é uma bomba, não é um míssil. São ondas eletromagnéticas, direcionadas, com precisão cirúrgica. Ele consegue identificar e desligar frequências específicas do inimigo sem afetar absolutamente nada do lado americano. É como se alguém conseguisse cortar a luz de uma casa específica numa rua inteira, sem desligar nenhuma outra. O que ele faz na prática? Agora deixa eu te mostrar exatamente o que isso significa na prática, porque é aqui que a coisa fica séria. Imagina um general iraniano tentando dar uma ordem urgente para disparar um míssil. Ele pega o rádio e o rádio não funciona. Silêncio total. Ele tenta de novo. Nada. A ordem nunca chega. Imagina um operador de radar tentando travar a mira num caça americano que está se aproximando. Ele olha para a tela e a tela fica branca. Completamente branca. Ele não vê nada. O caça passa invisível. Imagina um enxame de drones iranianos voando informação em direção a uma base americana. Dezenas deles, coordenados. De repente, o sinal de GPS é cortado de uma vez. E eles todos caem no deserto como pedras, sem explodir, sem atingir nada. É exatamente isso que o EA-37B faz. Ele entra no espaço aéreo e desliga a rede nervosa do inimigo. Corta a comunicação entre comandantes e tropas. Apaga os radares, cega os sistemas de navegação, transforma um exército de 1 milhão de homens em grupos completamente isolados, surdos, mudos e cegos no meio do deserto. Os americanos estão garantindo que, antes mesmo da primeira bomba cair, o Irã já não consegue se defender, já chegou derrotado. Por que agora? Mas aí você me pergunta, por que agora? Por que com tanta pressa? Essa aeronave nem estava 100% pronta para uma implantação operacional oficial. O plano original da Força Aérea era introduzir ela gradualmente, com calma, substituindo os antigos EC-130H ao longo do tempo.
sem queimar etapas. Só que aconteceu uma coisa que mudou tudo. O Irã atacou a base aérea Príncipe Sultão, na Arábia Saudita. E nesse ataque, um avião de vigilância americano E-3 foi completamente destruído. Virou destroço. Há relatos não confirmados de que outros aviões de guerra eletrônica americanos também foram danificados nessa mesma ofensiva. Os iranianos e suas milícias, mesmo com tecnologia muito inferior, conseguiram achar brechas nas defesas americanas. E o Pentágono percebeu que não dava mais para esperar. Não havia tempo para seguir o cronograma original. Precisava de domínio eletromagnético total, imediato. E o envio emergencial do EA-37B foi a resposta direta a isso. É Washington dizendo claramente, sem rodeio, a paciência acabou. O escudo invisível. E aqui tá o detalhe que quase ninguém tá falando nos noticiários. O detalhe que muda tudo. Esse avião não serve só para atacar o inimigo. Ele serve para proteger os próprios soldados. Enquanto tropas avançam por terra, ele voa lá em cima criando uma bolha de proteção eletromagnética ao redor do comboio inteiro. Invisível. Completa. Sem que o inimigo consiga fazer nada. Ele bloqueia o sinal de rádio que detonaria uma bomba enterrada na estrada antes do comboio passar. Neutraliza o circuito de controle do drone, que tentaria mergulhar em cima de um veículo blindado. Garante que as baterias de mísseis iranianas não consigam travar a mira nos helicópteros de resgate voando baixo. Especialistas militares americanos são diretos sobre isso. Controlar o espectro eletromagnético é o que define quem vence uma guerra moderna. E essa capacidade foi historicamente subestimada e com investimento insuficiente por décadas. Isso não é só uma operação aérea. É a preparação cirúrgica para um nível de conflito que o Irã ainda não experimentou. E que não tem defesa conhecida. O que vem a seguir? O que está acontecendo agora não é um caso isolado. Não é um movimento tático qualquer. É o padrão de uma era militar completamente nova. Durante décadas, o mundo mediu o poder das nações pelo tamanho dos canhões, pelo número de tanques enfileirados, pelo alcance dos mísseis balísticos. Mas o que está acontecendo no Oriente Médio agora está provando uma coisa que vai mudar como todos os países do mundo pensam em guerra. O poder real do século XXI é invisível. Quem controla os dados, as frequências, o espectro eletromagnético, controla o resultado do conflito. Antes mesmo de qualquer tiro ser disparado, o Irã gastou bilhões de dólares e décadas inteiras construindo mísseis balísticos, frotas de drones, redes de milícias espalhadas pelo Oriente Médio. Acharam que podiam sangrar o Ocidente numa guerra longa e desgastante de atrito, mas esqueceram de um detalhe fundamental. O EA-37B não destrói nada fisicamente. Ele simplesmente torna tudo ineficaz. Corta os sinais, apaga as telas, silencia os rádios, derruba os drones sem gastar um único projétil. A ideologia não importa. O fanatismo não importa. Quando você enfrenta uma superpotência que consegue desligar toda a sua infraestrutura de comunicação a 13 mil metros de altura, você se torna completamente obsoleto. E com apenas um punhado dessas aeronaves existindo no mundo inteiro, o fato de os Zimua terem enviado 2 delas às pressas para esse fronte específico diz tudo sobre o que vem a seguir. O colapso não vai vir só por explosões. Vai vir pelo silêncio absoluto das próprias rádios iranianas. As regras do poder acabaram de ser reescritas. E o Irã está prestes a descobrir o que significa lutar no escuro, contra um inimigo que vê tudo, ouve tudo e controla tudo. A guerra mais importante do momento está acontecendo agora. E a arma decisiva não faz barulho, não aparece no radar e não deixa rastro visível. Se esse dossiê abriu seus olhos, compartilha com alguém que precisa entender o que está realmente acontecendo no mundo. Se inscreve no canal, porque toda semana tem um novo segredo esperando para ser revelado. Dossiê encerrado.